Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Mecânica. Hoje é a nossa aula 12 sobre o trabalho de uma força, a parte 2 dessa aula. Bem, na aula anterior a gente conceituou um pouquinho a ideia de trabalho de uma força. O trabalho está relacionado a essa situação, a capacidade que uma força tem de produzir o deslocamento de um corpo. Então a gente sempre tem que pensar trabalho como sendo alguma coisa que é produzida por uma força. Só que o trabalho ele é uma grandeza escalar, ou seja, ele é definido por um número com a sua unidade de medida, que é Joule. Outra coisa importante é que quanto maior o trabalho, significa que maior foi a capacidade de produzir deslocamento. Isso uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Quanto mais trabalho, significa que mais deslocamento está sendo produzido. Outra coisa importante, uma situação bem particular para trabalho, é quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido e direção. Então, aqui no caso, a força está no horizontal para a direita, o deslocamento no horizontal para a direita. Nessa situação particular, que se enquadra exatamente nessa, né, a força e o deslocamento estão no mesmo sentido e direção, o trabalho, que a gente chama de W, é simplesmente o valor da força, medido em Newton, multiplicado pelo deslocamento em metros. No caso aqui, Newton vezes metro vai dar o Joule, que é a unidade de medida de trabalho. Bem, mas se a gente quiser olhar isso com mais cuidado, você percebe que força é uma grandeza vetorial, deslocamento também. Então, o que é o trabalho de uma força? É o produto escalar da força pelo deslocamento. Produto escalar, porque você vai transformar dois vetores numa grandeza escalar. Para você não ter que fazer esse produto escalar, basta a gente trabalhar tudo em módulo. Então, você vai escrever trabalho de uma força quando a força é constante, e somente constante, é o que a gente está analisando inicialmente, vai ser o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. No caso aqui, eu preciso saber qual é o ângulo entre eles. Nessa situação aqui, com a força e deslocamento na mesma direção e sentido, o ângulo entre eles é zero. É uma situação bem particular e é por isso que isso aqui se resume a esse caso. Se você colocar aqui o ângulo zero, cosseno de zero vai dar 1, fica F vezes D, que é o que nós escrevemos aqui. Porém, a gente não pode esquecer que você pode ter ângulos diferentes de zero. Então, para qualquer outro ângulo, basta a gente usar essa relação que nós colocamos aqui. Isso aqui só pode ser aplicado quando a força é constante e eu tenho que olhar na situação qual é o ângulo entre a força e o deslocamento. A gente também viu um caso particular do trabalho da força-peso. Se você soltar um corpo no ar, o peso aqui executa um trabalho favorável ao deslocamento, um trabalho motor, e esse trabalho motor é mais mgh. Mg é o peso e h é a altura que o corpo caiu quando ele sai do ponto A e vai em direção ao ponto B. Motor, porque aqui o peso está favorecendo o deslocamento. Bem, se você fizer o lançamento vertical para cima, o peso aqui vai ser contra, ele vai se opor ao deslocamento, porque o deslocamento é para cima, mas a força-peso sempre age para baixo. Então, o trabalho do peso vai ser menos mgh. Esse menos é para dizer a oposição do peso. Então, é um trabalho resistente. A gente também viu na aula passada o conceito de trabalho resultante. O trabalho resultante tem a ver com a aplicação do princípio da superposição para trabalho. Ou seja, se você tiver várias forças aplicadas num corpo e ele está se deslocando, esse corpo, cada força, ao longo do deslocamento, vai gerar um trabalho. Então, o que a gente faz? Se você quer o trabalho resultante é a somatória dos trabalhos individuais de cada força. Então, o trabalho resultante vai ser o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, e assim sucessivamente. Então, você calcula os trabalhos individuais, depois faz a somatória deles. Isso é o que a gente chama de princípio da superposição para trabalho. Bem, agora o que interessa para a gente é analisar o trabalho de uma força pelo método gráfico. Então, ou seja, vamos ver o que acontece graficamente quando eu faço a representação no plano cartesiano da força em função do deslocamento. Bem, a primeira situação possível é quando você pega um corpo e faz ele se movimentar, por exemplo, no eixo x, da posição x1 até x2, e ele se desloca mediante uma força constante. Então, seria uma situação onde a gente vai ter exatamente isso aqui acontecendo. Essa situação implica que o corpo andou da posição 1 para a posição 2 e aí a força se manteve constante. Nesse caso particular, como a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o trabalho, como a gente já viu, é só força e deslocamento. Porém, olhando graficamente, a gente pode perceber que aqui tem a propriedade, que é a propriedade da área. Ou seja, o trabalho da força que causou esse deslocamento é numericamente igual à área debaixo do gráfico. O gráfico é esse, o que está embaixo é essa área limitada nesse intervalo de x1 para x2. Ou seja, é a área de uma figura plana.
Aqui poderia ser um quadrado ou um retângulo, mas calculando essa área dessa figura, automaticamente eu teria o trabalho. O valor que der na área é o valor correspondente ao trabalho, só que o trabalho é medido em joule. Ok? Porém, essa propriedade do trabalho calculado pela área vale não apenas para força constante. É uma definição geral que também vale para força variável. Ou seja, se aqui você tivesse um gráfico de força variável, a gente poderia calcular também o trabalho pela área, desde que a área fosse de uma figura plana, um triângulo, um trapézio, mas continua sendo calculado pela área. Uma situação um pouco mais elaborada seria essa situação aqui. Um corpo sendo puxado por uma força variável e o corpo anda da posição 1 para a posição 2. Ou seja, eu estou pensando nessa situação aqui. Um corpo estava na posição 1x1 e a força que agia nele, na direção x, era F1x. Quando ele chegou aqui na posição final dele, x2, essa força mudou, ela alterou o valor dela. E aí a gente passa a chamar agora de F2 na direção x. Então daqui para cá a força mudou, então é uma força variável, ou seja, ela não é constante. Uma maneira de pensar isso graficamente seria isso aqui. Esse aqui seria um gráfico possível para representar essa situação. Um corpo partindo de x1 até x2, portanto x2 menos x1 vai ser o deslocamento, e aqui ele parte desse ponto. O gráfico, o comportamento dele é esse gráfico aqui dado por uma curva, ligando o ponto de partida até o ponto final. A pergunta que nos resta agora é a seguinte: daria para aplicar a propriedade da área aqui? Sim, essa propriedade aqui é universal. Então, o trabalho aqui da força para movimentar o corpo daqui para cá, mesmo a força sendo variável, ela poderia ser calculada como sendo a área. Mas como calcular essa área aqui nesse caso? Bem, aqui o que a gente teria que fazer? Uma maneira de fazer isso seria você particionar esse gráfico em vários gráficos pequenininhos, ou seja, transformar isso daqui em vários retângulos. Quanto mais retângulos a gente fizer aqui, e aí eu calcularia depois a área de cada retângulozinho, a somatória das áreas desses retângulos me daria o valor aproximado do trabalho produzido por essa força variável. O que eu estou querendo dizer com isso é isso aqui. A gente divide, né, esse intervalo em pequenas partições, ou seja, a gente faz a discretização, né, do gráfico, picota ele, né, em pedacinhos. Aí você percebe que cada aqui retângulozinho, ele vai ter aqui um lado dele representa a força, o outro lado dele, que é a base dele, vai representar o deslocamento. Então aqui eu tenho FAX para esse deslocamento ΔXA, aqui eu tenho FBX para esse deslocamento ΔXB e assim por diante. Então, se a gente calcular aqui a área de cada um deles, né, a área de cada um deles aqui vai me dando o trabalho naquele pequeno deslocamento. Então, essa força vezes isso vai dar o trabalho para deslocar nesse pedacinho. Essa força vezes esse deslocamento vai me dar o trabalho nesse pedacinho. Calculando depois cada pedacinho dele, se a gente soma tudo, pelo princípio da superposição, eu vou ter o trabalho total da força ao longo do intervalo, de x1 até x2. Só que quanto mais retângulos nós tivermos aqui, mais próximo, mais fiel eu vou ficar ao trabalho real da força variável. Então, o que a gente deveria fazer? Para você colocar aqui infinitos retângulos, deixar os retângulos cada vez menores, e aí quanto mais retângulos, mais próximo eu vou estar da área real, bastaria você fazer esse ΔX aqui ficar pequenininho, tender a zero. Quando o ΔX tende a zero, esses retângulos tendem ao infinito. Eu vou ter uma quantidade infinita, né, de retângulos. Depois basta somar tudo isso. Então, isso nos leva ao conceito da integral definida no intervalo entre x1 e x2. Ou seja, o trabalho da força é a somatória dos trabalhos individuais, de cada retângulozinho desse. Então, o primeiro retângulo é isso aqui, o trabalho, isso aqui é o do segundo retângulo e assim por diante. Mas quando eu fizer ΔX tender a zero, esse intervalo aqui vai diminuir de cada retângulozinho, eu vou ter infinitos retângulos. Aí eu tenho que fazer a somatória de cada um deles no limite de ΔX tendendo a zero. O limite de ΔX tendendo a zero de uma somatória, né, que tende a ter infinitos retângulos, isso vai me dar o trabalho da força, porém leva ao conceito da integral. Então isso aqui nos leva ao conceito da integral definida. Então o trabalho de uma força pela integral é a integral de x1, que é o ponto de partida, até x2, que é o ponto de chegada, da força variável em relação a x. Tá? Então, esse é o nosso conceito de trabalho pela força, calculado pela definição de integral. Lembrando que esse f de x representa a função força. É uma função matemática que vai me dizer como é que é o comportamento da força ao longo do deslocamento, com força sempre medida em Newton e o deslocamento medido em metros. E aí, portanto, o trabalho da força vai ser medido em joule. Para isso, basta a gente saber a força
e a gente vai lá e recorre às tabelas de integrais. Então, vou apresentar aqui para vocês algumas integrais e as suas primitivas. Então, o que eu tenho que fazer? Dada a função, eu determino qual é a sua primitiva para poder resolver a integral definida. Então, está aqui uma tabelinha, aqui está algumas funções, função x elevado a n, função potência, função exponencial, função inversa, função seno de x e cosseno de x, que são funções trigonométricas. Então, a integral indefinida, que é aquela que não tem aqui os limites, né? No caso de x elevado a n, que é um dos casos que mais aparece na física, basta pegar a função, copiar novamente, somar um no expoente, eu vou ter esse expoente novo, n mais 1. E aí eu passo ele dividindo. Percebe que é exatamente o contrário do que a gente fazia na derivada. Na derivada, quando você tinha uma função desse tipo, você derrubava o expoente, regra do tom, e subtraía 1. Agora não, agora a gente soma um no expoente e agora passa esse novo expoente dividindo. Quando eu estou na integral indefinida, a gente soma uma constante arbitrária. Essa regra para a função potência x elevado a n, ela vale para qualquer n, exceto menos 1. Porque se você colocar aqui menos 1, não tem problema. Mas se você colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 vai dar 0, não tem divisão por 0. Então vale para qualquer função x elevado a n, desde que o n seja diferente de menos 1. Ok? E a função que mais aparece em física para a gente são funções com essa cara aqui. E, no caso, perceba o seguinte, como isso aqui é a primitiva é o resultado da integral. Quando eu pego isso, faço a integral, me dá essa primitiva. Se a gente pegar isso daqui, qual é a propriedade dessa primitiva? Toda primitiva ela tem a seguinte propriedade. A derivada da primitiva me dá a função original anterior. Ou seja, se eu pegar isso daqui e fizer a derivada disso, eu volto para a função que eu tinha antes. Se eu pegar isso aqui e derivar, eu volto para o que eu tinha antes. Se eu pegar essa função aqui e derivar, eu volto para o que eu tinha antes. Se eu pegar essa função aqui e derivar, eu volto para o que tinha antes. Então, toda primitiva, a derivada dela é a própria função que originou ela. Bem, essa é a ideia da primitiva. Então, dada uma função, eu acho uma nova função, que são essas daqui que nós estamos vendo. Essas aqui são as primitivas. Porém, a gente está interessado em calcular área. Para calcular área, a gente não trabalha com a integral indefinida, a gente trabalha com a integral definida. Então, ela é definida de um intervalo, de A até B, por exemplo. Então, perceba que daqui para cá, o que mudou é que aqui não tem um intervalo de integração, aqui a gente colocou os limites. Limite inferior, limite superior, esse é o integrando, essa aqui é a variável de integração. Bem, a integral de f de x é o f, como a gente viu aqui. E esse f é uma dessas funções aqui que a gente está vendo aqui. Ó, tá? No caso de a até b. Agora a gente aplica o teorema fundamental do cálculo, que diz que para calcular o resultado dessa integral definida, tem que substituir esses limites aqui dentro. Então, substituindo aqui o b aqui na variável, vai ficar f de b menos, basta substituir esse limite aqui dentro, f de a. Então, f de b menos f de a, essa diferença vai me dar o valor dessa integral. E essa integral é do nosso interesse. Por quê? Porque uma vez que você calculou isso nesse intervalo de a até b e faz essa subtração, isso vai nos dar a área sobre o gráfico. Então, aquele trabalho que a gente mostrou como integral de um ponto até outro, ele é calculado por essa diferença quando eu calculo essa integral definida. E isso equivale à área do gráfico. Okay? Então, uma integral definida, ela me permite calcular a área dentro de um intervalo. A área, para nós na física, é o trabalho produzido por uma força. Um exemplo disso, vamos fazer aqui inicialmente uma situação bem simplesinha, onde eu tenho uma força variável, que é aplicada sobre um corpo, conforme o gráfico abaixo. Então, o que você percebe? Que o objeto foi puxado por uma força variável, essa força vai mudando, ela começa no zero, atinge o valor máximo de 1000, quando chega em 200 metros de deslocamento, depois essa força fica constante até 600, depois de 600 até 1000 metros, a força vai diminuindo e volta para zero. Então, é uma força variável. E a pergunta é, qual é o trabalho produzido por essa força variável nesse deslocamento de 0 até 1000 metros, e eu quero o trabalho calculado em kJ. Aqui é uma situação bem simples, por quê? Porque aqui tem uma figura conhecida, né? Um trapézio. Então, se a gente calcular a área do trapézio, isso aqui já me dá diretamente o trabalho dessa força variável. Então, área do trapézio. O trabalho é numericamente igual à área do trapézio. A área do trapézio é base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Na figura, essa aqui é a base maior, essa é a base menor, isso aqui é 1000. Então, é a altura do trapézio. Substituindo essas informações. Base maior está aqui, ó, a gente colocou 1000. A base menor, 400. Colocamos aqui 400. A altura do trapézio, 1000. 1000. Fazendo essa continha, a gente vai descobrir o trabalho. Então, vai ficar 1000 mais 400, 1400. 1000 dividido por 2 dá 500. 1400 vezes 500 dá 700 mil.
joules. Como ele pediu em kJ, basta dividir esse valor aqui por 1000, esses 3 zeros vão embora, então vai dar 700 kJ. Como ele deu positivo, então essa força produziu um trabalho motor. Sempre que o trabalho é positivo, ele é o trabalho motor. Porém, o trabalho foi calculado pela área da figura. Nesse caso aqui, um trapézio. Agora, vamos fazer dois exemplos de trabalho pela integral. Exemplo 2. Se eu te desse uma força variável que puxa um objeto no intervalo de 0 metros até 3 metros. A força é medida em newton. E aqui o deslocamento está medido em metros. Portanto, o trabalho vai ser em joule. Eu quero saber o seguinte, se a força ela é definida por essa função x², né, queremos saber como seria o trabalho nesse caso, nesse intervalo. Então, o que eu estou pensando é a seguinte situação. A força não é constante, ou seja, ela é variável. Ponto de partida 0 metros, ponto de chegada 3 metros, e a função força, aqui no caso, é x². Ou seja, a força depende do deslocamento e a relação aqui é x². Quero saber o trabalho da força nesse intervalo. Trabalho em joule. Então, inicialmente, a gente tem que pensar o seguinte, o que está acontecendo isso aqui? Se a gente pegar, por exemplo, e analisar, quando a posição era 0, se você colocar aqui 0, a força também era 0 newtons. Quando ele chegou na posição 3 metros, aqui a gente coloca 3 ao quadrado, vai dar 9 newtons. Né? Então, para 0 metros, a força era 0. Para posição 3 metros, a força atingiu 9 newtons. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse representar isso graficamente, a gente teria essa situação. Como aqui é uma função quadrática, né, ela começa no 0 e ela está limitada até 3, como está dito aqui, de 0 até 3. Só que no 3, a força atinge o valor de 9 newtons. O gráfico aqui, portanto, é um pedaço de parábola. Né? Então, isso aqui ó, é um arco de parábola, definido de 0 até 3. Ou seja, da posição inicial x1 até a posição final x2, aqui o gráfico é dado por uma curva. E para calcular a área abaixo dessa curva, nesse intervalo, é só pela integral. Então, resolvendo aqui a integral, a gente vai escrever que o trabalho da força de x1 até x2 dessa força em relação a x é dado por essa integral. Então, aqui, quem é a função que representa essa força? x². Aqui eu coloquei x². No intervalo de 0 até 3, igual a gente colocou. Então, x1 é 0, x2 é 3. E a gente vai resolver essa integral. Bem, isso aqui é a função potência, né, x elevado a n. A integral disso, ou seja, a sua primitiva, é só somar um expoente, que vai dar 3, e dividir pelo novo expoente. Então vai dar x² sobre 3, no intervalo de 0 a 3. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, substitui aqui o limite superior aqui dentro, vai ficar 3² dividido por 3, menos, depois substitui o limite inferior aqui dentro, 0³ sobre 3. Bem, 3³ é 27, dividido por 3 dá 9. 0³ dá 0, dividido por 3 dá 0. 9 menos 0, portanto o trabalho vai dar positivo e vale 9 joules. Trabalho positivo significa que o trabalho é motor. Então, durante esse deslocamento de 0 a 3 metros, essa força produziu um trabalho de 9 joules, positivo, portanto, motor. Último exemplo da aula de hoje, vamos fazer com um exemplo um pouquinho mais elaborado, mudando a função força. Então, a função força, que fez o objeto se deslocar, é essa função agora, 6x menos x², no intervalo de 3 a 6 metros. Então, nesse caso aqui, o que a gente poderia fazer? Olhar graficamente ou simplesmente já aplicar os dados da integral. Como a gente já conhece um pouquinho da integral, aqui estão as informações. A força não é constante, o ponto de partida é 3 metros, o ponto de chegada é 6, essa é a função força, e eu quero saber o trabalho da força em joule. Então, aplicando aqui a definição do trabalho. O trabalho de um ponto até outro é da força em relação a x. Aqui é a função força, que foi definida como 6x menos x². No intervalo de 3, que é o ponto de partida, então esse é o x1, até o ponto de chegada, que é o x2, 6. Essa é a função em relação a x. A primitiva disso vai ficar aqui a primitiva de 6x, ou seja, a integral de 6x. Soma 1 aqui no expoente, vai dar 2, e divide por isso no expoente. Então, fica 6x² sobre 2. Menos, aqui está menos, a integral de x², semelhante ao que nós fizemos no exemplo anterior. Então, é x³ sobre 3. Então, eu tenho aqui uma expressão. Isso aqui é a minha primitiva dessa integral. Perceba que se eu derivar isso aqui, a gente volta para isso. No intervalo de 3 até 6. Agora temos que substituir o limite superior aqui na nossa variável. Então vamos colocar aqui 6 aqui, 6 aqui. Antes, dá para simplificar aqui. Ó. 6 por 2, dá para colocar 3. Aí fica mais fácil de representar. Menos x² sobre 3. Substituindo agora aqui o limite superior, vamos colocar aqui 6 aqui, 6 aqui. Então, vai ficar 3, 6 ao quadrado, menos 6 ao cubo sobre 3.
E agora, substituindo o limite inferior. Aqui, ó, menos, pelo teorema fundamental do cálculo. E agora nós vamos colocar 3 aqui. 3 aqui, 3 aqui. Então, vou colocar 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo sobre 3. Essa conta inteira aqui vai dar 36. Essa conta inteira aqui, se a gente fizer na calculadora, vai dar 18. Portanto, 36 menos 18 vai dar 18 joules. Novamente, deu um trabalho positivo. Trabalho positivo é do tipo motor. Ou seja, essa força variável, ela produziu nesse intervalo um trabalho positivo de 18 joules. Bem, aqui foi a nossa aula sobre trabalho de uma força, só que agora analisando graficamente e conhecendo um pouquinho também da parte de integral. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para a continuação do curso. Até breve.